oitavo ano, tudo bem? Aqui é a Prof. Mariana, bem-vindos de volta à nossa segunda aula nesse mesmo formato. Eu espero que vocês estejam conseguindo me ouvir bem, me ver bem. Eu tô branca, assim, clara, porque eu coloquei uma luz ali atrás para ver se melhora a qualidade da imagem. Espero que o som também esteja bom. Eu juro pra vocês que até eu começar a gravar não tinha um carro, uma moto passando. Foi eu começar a falar, começou essa palhaçada. Mas a gente releva, né? Vamos lá. Mesmo que a imagem não esteja assim tão 10/10, também não tem importância porque não é o foco da aula, né? O foco vai ser no nosso mapa mental, como foi na aula passada. Espero que vocês tenham entendido bem o conteúdo. Eu perguntei lá no grupo, quem se manifestou falou que foi ok. Se tiver qualquer dúvida no chat hoje à tarde, podem tirar. Se tiver qualquer dica também, prof, faz mais assim, faz mais assado, eu aceito dicas porque não sou blogueirinha, né, tutupau meninas, então é difícil da gente acertar, né, ponto final. Então tá bom, sem mais delongas, vamos continuar a nossa aula, né, vamos começar a nossa aula, que é uma continuação da aula passada. Lembrando que, porque não tô tendo exercícios, porque eu não tô deixando exercícios específicos que nem os outros professores. Porque, gente, eu tô retomando a matéria com vocês pra gente poder seguir no conteúdo. Só que assim, como eu tô retomando o que já foi feito, todas as atividades, todas as tarefas, tudo já foi feito. Então, assim, se vocês tiverem dúvidas sobre que atividades fazerem, são as que seguem do livro. Eu vou deixar com a cor de a página pra vocês bem certinho, tá bom? Tá passando a coisa da dengue agora. Calma aí. Acho que passou. Vamos lá, então. Vou me deixar aqui no cantinho, tá? Conforme necessidade, meu Deus, eu sumi. Vou me mexendo. Mas a princípio é aqui que vocês vão ter que focar, né? Então vamos lá. Seguinte, só para retomar então a aula passada, a gente falou sobre a organização dos verbos na língua. Deixa eu colocar aqui. A gente falou sobre a organização dos verbos na língua inglesa. A gente falou das tabelas de verbos que existem, né? Lembrando que o base verb, essa tabela aqui, ela é didaticamente colocada ali por mim para explicar o conteúdo. Em teoria, ela não existe, né? Ela é verbo participle, mas sem o to. Organização dos pronomes pessoais na língua inglesa, que é um pouquinho diferente do português, né? Então eu tenho aqui os subject pronouns, que são os mais básicos, que a gente usa eles para todas as gramáticas. Aí tem aqui a minha letra cursiva maravilhosa. Depois dessa, nunca mais eu vou zoar a letra de vocês em sala. Fiquem tranquilos, tá bom? Tudo bem que dizer com o mouse é difícil, né? Mas vamos lá. E a gente começou a entrar na gramática de fato, que é o simple present, né? Eu relembrei com vocês que o simple present, ele é usado para falar de hábitos, rotinas, coisas que acontecem na vida. Ele tem dois auxiliares, o do e does, e a regra da terceira pessoa no infinitivo, que vai na afirmativa, que vai ser o que a gente vai focar um pouquinho mais nessa aula de hoje, tá? O simple present para que serve, que foi o que a gente comentou, né? São hábitos, rotinas, coisas que acontecem no nosso dia a dia. Lembrando que a palavra-chave é acontece. Se acontece, é simple present. Ou seja, não me interessa quando, de que jeito, com quem. Se acontece, por exemplo, eu gosto de pizza. É simple present, porque é algo que acontece. Ela não penteia o cabelo. É uma coisa que não acontece. Então, é algo que a gente encaixaria no simple present, porque é ou não um hábito, uma rotina, ou algo que acontece ou deixa de acontecer. E pra quem não penteia o cabelo, não julgo, tá? Gente, tá passando de novo o negócio da dengue, só um pouquinho, tá? Esse negócio tá parecendo o Escort funcionando no frio com esse barulho. Lembramos também que o simple present ele tem dois auxiliares, né? Que é o do, o does, na negativa do not, don't, does not e doesn't. Lembrando que os auxiliares no simple present eles são usados em negativas e interrogativas, nunca na afirmativa. O do eu uso com I, you, we, they, e o does eu uso com he, she, it. A gente vai focar nisso tudo na aula de hoje, tá? Isso foi só para relembrar vocês.
Então, a gente entra na aula de hoje com esse fim falando por último dos auxiliares. É a aula do dia 1º, só para vocês se organizarem, eu decidi fazer esse quadrinho que fica mais fácil a compreensão, né? Então tá bom, gente, vamos lá. Seguinte, Simple Present. Sobre o que a gente vai falar nessa aula aqui? A gente vai falar da regra da terceira pessoa, especificamente, das estruturas do Simple Present, das informações gerais, então, que vai retomar tudo que a gente viu, e dos exemplos, tá? Porque vocês sabem que toda vez que a gente vê um tempo verbal, a gente tem que ver a aplicabilidade dele que vai acontecer aqui nas estruturas, e depois as estruturas aplicadas de fato, né? Que são os exemplos. Então tá, eu vou me jogar num canto aqui onde não dá pra me ver, porque aqui a página vai ficar mais importante, tá? Gente, Simple Present é a regra da terceira pessoa. Então, lembrando que a regra da terceira pessoa é: acrescenta-se S, ES ou IES no fim do verbo, quando ele for seguido de sujeitos he, she, it ou um nome. O que é isso? Toda vez que eu tiver dentro de uma frase o verbo seguido do he, do she ou do it, ou de um nome, porque lembrando que se é um nome, ou vai ser he ou vai ser she, não tem como. Sempre que eu tiver um verbo ao lado de um desses, esse verbo vai se modificar e vai ceder à regra da terceira pessoa. O que é a regra da terceira pessoa, então? A regra da terceira pessoa, ela consiste em alterar o teu verbo e acrescentar S, ES ou IES no fim dele, quando vier do lado do he, she, it. Quando que eu vou saber? Como que eu vou saber em qual verbo vou ter que colocar no fim dele ES, qual verbo que eu vou ter que colocar no fim dele S e qual verbo que eu vou ter que colocar no fim dele IES? Gente, essa parte aqui tem que memorizar. Não adianta. Tem regra? Tem, e a gente vai ver essa regrinha aqui. Mas ela tem que ser memorizada, não adianta, tá? Então, a gente tem aqui os verbos que quando tiverem sendo usados do lado do he, she, it, vão levar ES. Vão ser verbos terminados em S, SS, SH, CH, Z e O. Então, se o teu verbo normal, ele termina em uma dessas letrinhas aqui, que é o exemplo do wash, que termina em SH e significa lavar, quando eu tiver que usar ele na regra da terceira pessoa, ou seja, do ladinho do he, she, it ou de um nome, o meu wash vai ganhar o ES atrás dele e vai virar washes. Qual que é a diferença de tradução? Nenhuma. Em português, wash é lavar, ou lava no caso, né? Tipo, eu lavo meu cabelo. Wash, lava, washes, lava. Em tradução não tem diferença. O que tem diferença é na estrutura do inglês. Os verbos que levam IES. Esse aqui é o que mais a gente tem que tomar cuidado. Os verbos que terminam em que vão levar o IES são verbos terminados em Y. Mas não todos. Porque eu tenho dois tipos de verbos terminados em Y. E eles estão aqui, ó. Tenho, por exemplo, o stay. E eu tenho, por exemplo, o cry. Qual que é a diferença entre o cry e o stay? Se vocês notarem, o cry, ele termina em Y, mas antes do Y vem uma consoante. E lá no stay, antes do Y vem uma vogal. É isso que vai determinar se o teu verbo vai levar IES ou se o teu verbo vai levar só o S. Verbos terminados em Y, olha o Y aqui. Mas se apenas antes do Y vier uma consoante, olha o R aqui, é a consoante dele. Se for seguido de vogal, terminou em Y. Seguido de vogal, entra na regra do S. Então, o verbo só vai terminar em IED quando ele terminar em Y, ok. Mas antes desse Y, se vier uma vogal, não é IS. Ele tem automaticamente que vir uma consoante. Por exemplo, study. É S-T-U-D-Y. Depois, antes do Y vem o D, então seria IES. O caso do stay já entra no S normal, porque ele é um verbo que termina em Y, mas antes vem uma vogal. Outro exemplo seria o play, que também termina em Y, mas antes vem uma vogal.
E a regra do S é fácil, é só a gente entender a regra do ES e do IES. Se não entra na regra nem do S nem do IES, você vai colocar S no final. Exemplo de stay, exemplo de clean, que é limpar, ou seja, clean termina em N, tem nada a ver com Y, clean não termina em S, SS, SH, CH, Z, I, O, então tranquilo. Se eu tenho, por exemplo, o verbo go, que é G-O, go, opa, termina em O, olha aqui. Como é que ficaria o meu go? Ficaria goes. G-O-E-S. Ok? Então tá bom. Vamos lá. Qual que é a estrutura, então, desse... gente, vou ficar aqui mesmo, tá bom? Qual que é a estrutura desse tempo verbal? Toda a estrutura vai ser dividida imprescindivelmente em afirmativas, negativas e interrogativas. Vocês sabem disso. Só que a nossa interrogativa aqui ficou tão fraquinha, né? E na próxima eu vou fazer de outra cor. Mas dá para entender que essa primeira estrutura é da afirmativa, essa segunda estrutura é da negativa e essa terceira estrutura é da interrogativa. Gente, qual que é a estrutura, então, do Simple Present na hora de eu... Como que eu vou jogar a informação ali dentro para que isso saia um Simple Present? Para fazer uma afirmativa, eu tenho que ter o uso de um sujeito mais um verbo base ou na regra da terceira pessoa, ou seja, o verbo aqui, ele vai depender do sujeito que vem aqui. Se, por exemplo, o sujeito é I, não é terceira pessoa. O verbo é base, por exemplo, I like. Agora, se o sujeito aqui é he, she, it, ou um nome, por exemplo, só um pouquinho. Por exemplo, Sasha. Sasha é um nome. Logo, aqui ele ia seguir essa regra aqui. Peraí que foi pra frente. Foi pra frente antes. Vamos voltar. Ele ia seguir essa regra aqui. Sasha like, então eu tenho Sasha, que é um nome, o verbo like, que é um verbo comum, ele iria o S atrás dele. Ou seja, seria Sasha likes, entrando na regra da terceira pessoa. E mais um complemento. O que é o complemento? É qualquer coisa que venha no fim da frase. Poderia ser, por exemplo, o like. Vamos usar. I like pizza. Sasha likes dancing. We like watching TV. Por aí vai. O complemento, ele sempre vai ser diferente. Ele nem faz parte da estrutura no sentido de regra. Ele é só o complemento porque é assim que termina a frase, tá? Embaixo, na negativa, a gente tem o sujeito. E daí a gente tem... Opa, não ficou diagramado aqui. A gente tem os... Pera, eu vou arrumar. Agora sim. Nossa, dá um ruim quando as coisas não ficam diagramadas certinho, né? Vamos lá, então. Continuando. O sujeito, então, que a gente tem aqui, sempre vai... Afirmativa e negativa sempre começa com sujeito. Do ladinho, agora sim, eu vou ter o uso dos meus auxiliares, porque auxiliar se usa em negativa e pergunta, interrogativa. Aqui eu coloquei, então, os dois, tanto o do, quanto o do not, quanto o don't, né? Tanto faz se é a forma longa ou a forma curta. E o does not e o doesn't. Assim como o verbo base ou o verbo com aquelas alteraçõezinhas, aqui vai depender do sujeito. Se eu uso I como sujeito, o meu auxiliar vai ser o do not ou o don't. Se eu uso a Sasha, de novo, que é she ou que é he, né? Porque Sasha é um nome que cabe nos dois, eu vou usar o does not ou o doesn't para entender que essa frase é uma negativa. Seguida de um verbo base e o complemento. Atenção! Toda vez que você fizer uma negativa, vai ter que ter auxiliar, sempre. E toda vez que tiver um auxiliar, o teu verbo, ele tem que ser forma base. Ou seja, nunca o teu verbo muda quando tem auxiliar. O que é o verbo mudar? É seguir a regra, por exemplo, da terceira pessoa. Se eu for falar, Sasha não gosta, na afirmativa eu falo, Sasha likes. Eu não posso usar na negativa, Sasha doesn't likes. Não, porque se eu tenho o uso de auxiliar, eu já tenho mais informação do que o necessário para entender que eu estou falando sobre a terceira pessoa. Se eu ainda, além de usar o auxiliar, eu mudo o meu verbo, eu repito a informação mais de uma vez e não é necessário isso, tá? Então, sempre que tem uso de auxiliar, o verbo é base. E como a gente já aprendeu,
Sobre a interrogativa, sempre vai começar com auxiliar, mas isso a gente vai ver na aula que vem, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se tiver dúvida, hoje à noite, à tarde, eu tô aqui no chat.